Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu quero tratar sobre a última pesquisa eleitoral que foi feita pela Genial Quest. Então vamos começar nas obviedades que a pesquisa mostrou para depois ir numa coisa um pouco mais interessante e complexa. Para começar, a avaliação do governo Bolsonaro na série histórica mostrada pela pesquisa só piora. As pessoas veem que o Bolsonaro agiu mal em relação à pandemia, em relação ao combate à corrupção, em relação à economia, e esses dados de avaliação não melhoram apesar do auxílio emergencial, apesar da tentativa de comprar votos. A avaliação negativa do governo Bolsonaro não está sendo reduzida. Então, mesmo que ele consiga estabilizar essa queda de popularidade, eu acredito inclusive que a estratégia é essa, é estabilizar a queda de popularidade para tentar chegar no segundo turno. Essa eu acho que é a estratégia do Bolsonaro. E aí vai auxílio emergencial nisso aí, vai emenda de centrão, vai essa bagunça toda. E, bem, além disso, outras obviedades são: o Ciro Gomes e o João Dória são candidaturas inviáveis. O João Dória é mais inviável ainda. Não importa o que ele faça, o marketing que ele tente, ele tá lá com 3% de intenção de voto. Já o Ciro derreteu realmente. A entrada do Sérgio Moro na campanha atrapalhou o Ciro Gomes. Ele não parece ter qualquer chance de se tornar presidente agora. Vai fazer aí uma campanha talvez para marcar posição. Mas existe uma obviedade também que não é agradável, que é o fato de que a terceira via, o Sérgio Moro, não decolou da última pesquisa para essa. Ele continuou lá nos 9, 10%. Não houve o aumento que muita gente esperava, e isso é um problema, porque sem um aumento, sem uma tração na candidatura do Sérgio Moro, é difícil aglutinar pessoas, é difícil conseguir aliados e mais difícil ainda juntar o povo, juntar a população no Sérgio Moro como terceira via. E é interessante falar sobre isso porque tem uma questão que não é tão óbvia, que está lá na página 23 da pesquisa. Se você quiser, você pode abrir a pesquisa no seu navegador, vai lá no seu computador assistindo o vídeo pelo celular, sei lá. Aí você abre lá na página 23, você vai ver que a intenção de voto do Lula está em 44%, a intenção de voto do Bolsonaro está em 23%, e a intenção do nem Lula nem Bolsonaro, essa ideia de rejeição ao Lula e ao Bolsonaro, está com 26%. Ou seja, juntar a intenção do nem Lula nem Bolsonaro com os votos antipetistas do Bolsonaro é mais que suficiente para derrotar o PT. Mas a pergunta que fica é: por que o Sérgio Moro não está incorporando esses votos do nem Lula nem Bolsonaro? Ou por que o Ciro Gomes não está incorporando esses votos? Afinal, o Ciro Gomes fez críticas ao Lula e ao Bolsonaro. Aí se você rolar a página da sua pesquisa, você vai ver que existe uma explicação para esse fenômeno. O Ciro Gomes é a segunda opção de voto da maioria dos petistas. Os petistas que, em alguma hipótese mágica, não tivessem o Lula para votar, votariam no Ciro Gomes. E, adivinhe só, os eleitores do Bolsonaro, se não tivessem o Bolsonaro para votar, em grande parte votariam no Sérgio Moro. O que acontece é que nem o Moro nem o Ciro Gomes parecem ter incorporado essa ideia de nem Lula nem Bolsonaro. Muita gente olha para a campanha do Sérgio Moro e vê uma tentativa talvez de imitar os feitos da campanha do Bolsonaro em 2018. Eles não veem a terceira via, eles veem outro cara parecido com o Bolsonaro. E o mesmo vale para o Ciro. As pessoas olham para o Ciro, elas não veem uma alternativa ao petismo na esquerda nem nada, não. Veem um sujeito com os mesmos problemas do Lula, com a mesma índole do Lula, eles veem um Lula menos popular,
Um Lula mais boquirroto, um Lula menos eloquente, é isso que eles veem. Aí aquele estudante de federal vê um Lula um pouco mais sofisticado e quer ser cirista. Mas tá aí o problema do Sérgio Moro, o problema do Ciro Gomes é que as pessoas ainda os veem como aí um Lula e um Bolsonaro. E esse é o problema da campanha, é o problema da terceira via. E aí como fazer, por exemplo, o Sérgio Moro não ser visto como um Bolsonaro? Parece que existem aí até tentativas, por exemplo, tentar se dissociar da agenda econômica do Bolsonaro. Lá o Pastore, numa entrevista, falou que quer se distanciar do Estado mínimo. Eu acho bem engraçado que o Bolsonaro não fez nada relacionado ao Estado mínimo. Mas o discurso era esse, né? O Bolsonaro destruiu o discurso do Estado mínimo. Aí vem um dilema pro Sérgio Moro, que é o seguinte: o público que vai fazer a campanha dele, né, as pessoas que vão no evento dele pegar autógrafo no livro, vão fazer militância para ele na rede social e tal, o povo que vai se mobilizar a favor dele gosta de Estado mínimo, gosta das ideias de direita. E esse povo é chato, esse povo é irritante, esse povo não vai aceitar algo como, por exemplo, essa entrevista do Pastore falando que não vai flertar com o Estado mínimo, que o Estado mínimo é a ideia ultrapassada. Esse público simplesmente não vai aceitar e não vai trabalhar como deveria pela campanha. Mas se o Sérgio Moro resolver abraçar todas as pautas desse público, ele vai ser visto pelo grande eleitorado como um Bolsonaro. É um dilema. Como resolver isso aí é a pergunta de $1 milhão, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais tarde eu vou tentar fazer uma live respondendo as perguntas da quinta das questões. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo e até a próxima.